É momento da palavra grupo AP. Somos adoradores por excelência. A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento da palavra de Deus. Estamos na hora da palavra do Senhor. Peço desculpas pelo atraso. Estávamos programados para as 10 horas da manhã, mas houve um contratempo e por isso só estou chegando agora para ministrar a palavra de Deus. Mas ficai atentos e em reverência, porque Deus vai falar com cada um de vocês poderosamente. E o texto básico da palavra do Senhor está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Oh, aleluia! Isso nos leva a um tema que diz: um sábio pedido. Eliseu fez um sábio pedido para Elias. Amados, no contexto anterior deste versículo, precisamente os versículos 2, 4 e 6, mostram que Deus enviava Elias para 3 lugares: Betel, Jericó e, por último, no Rio Jordão. E para cada um desses lugares, Elias dizia a Eliseu: ficai aqui. E Eliseu insistia em acompanhá-lo. Ei, quem deseja algo, não espera chegar, vai em busca do seu desejo. Eliseu tinha um desejo na vida dele, na carreira dele. Eliseu tinha um desejo. Quem deseja algo não espera chegar, vai em busca do seu desejo. Os profetas, amados, das escolas de profetas eram revelados por Elias que Elias ia ser transladado. E eles então revelavam para Eliseu. Eliseu sabia que Elias a qualquer momento iria ser transladado. No versículo 2, que diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas, no versículo 3 diz: os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. Calai-vos. Muitas vezes você tem desejado unção na sua carreira cristã, ou tem desejado unção no teu ministério e não tens achado. Mas o Senhor Todo-Poderoso manda te perguntar agora: tu realmente tem desejado poder e unção? Tem desejado um ministério em sua vida? Seja de obreiro, evangelista, diácono, pastor, adorador, levita, zelador.
Senão, o sentido de sua vida cristã não existe. A sua vida cristã não tem sentido se você não deseja algo na obra do Senhor. Se você não deseja um ministério na obra do Senhor. Eliseu sabia o que queria. Eliseu desejava ser o profeta substituto de Elias. Por 3 vezes Elias dizia, ficai aqui, mas Eliseu dizia, longe de mim te deixar ir sozinho. Se você deseja um ministério, meu amado, minha amada, acompanhe um homem de Deus, faça como Eliseu. Quando Deus te revela maravilhas através de alguém, é porque essa pessoa é escolhida de Deus para você seguir, ser discipulado. Então acompanhe-o. Assim fez Eliseu. Assim fez Eliseu. Desejar algo grandioso. Desejar ter um ministério de destaque. Não é ser vaidoso, irmão, irmã. Não julgue esses irmãos. Porque desejar um ministério de destaque é um ato mais de coragem. E é desejar ter poder, ter unção para fazer a obra. Tem crentes aqui que têm ambição pelas coisas materiais, carnais e passageiras. Mas Eliseu não. Eliseu tinha ambição pelas coisas espirituais. Eliseu tinha ambição pelas coisas espirituais. Por isso, quando Elias, depois de ter dividido o rio Jordão ao meio, usando a sua capa, e ao atravessar a seco o rio, ao propor que atenderia a qualquer pedido antes de ser transladado, Eliseu faz um sábio pedido. Aleluia! Eliseu faz um sábio pedido. Dá-me porção dobrada do teu espírito. Tem crentes aqui que pediria logo a capa poderosa do profeta, não é verdade? Tem crentes aqui que pediria logo uma porção dobrada dos poderes do profeta, não é verdade? Eliseu pediu foi uma porção dobrada do espírito de Elias. Por quê? Porque Eliseu tinha um espírito de oração. Elias tinha um espírito de oração. Por que Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias? Porque Elias tinha um espírito de oração. Elias tinha um espírito de consagração. Elias tinha um espírito de vida no altar. Um espírito de sacrifício e compromisso com a obra de Deus. Somente então com esse espírito é que se pode alcançar o sobrenatural, as coisas do Espírito Santo de Deus. Por isso, sábio e esperto foi Eliseu no seu pedido, ao pedir uma porção dobrada do Espírito de Elias. Eliseu não quis a capa, Eliseu não pediu a capa, Eliseu não pediu poderes, Eliseu pediu foi uma porção dobrada do espírito de Elias, porque Elias tinha um espírito de consagração, um espírito de oração, um espírito de compromisso, um espírito de lutador, um espírito de fidelidade com a obra do Senhor. Você quer ter unção, quer ter poder no seu ministério, quer ver o seu ministério crescer, tenha um espírito de Elias, um espírito de oração, um espírito de consagração, um espírito de devoção, um espírito de vida no altar. Eliseu teve uma visão além do natural. Ele teve uma visão sobrenatural. Ele viu ali que somente a capa de Eliseu não seria suficiente para realizar as coisas que Elias havia realizado. Que somente os poderes demonstrados por Elias não seria suficiente para que Eliseu fosse o mesmo ou melhor do que Elias. Elias desejou foi a porção dobrada do Espírito
de Elias. Eliseu queria ter uma vida dobrada de oração, ou seja, o dobro. Se Elias orava 50 vezes por dia, Eliseu queria orar 100. Aleluia! Você tem esse desejo, amado? Você tem esse desejo na sua vida cristã, meu querido? Se Elias tinha um compromisso grandioso, um espírito de compromisso grandioso com a obra do Senhor, Eliseu desejava ter o dobro desse compromisso. Se Elias saía 10, 50, se Elias saía 100 vezes de sua casa para ir falar da palavra de Deus com alguém, Eliseu então queria sair 200 vezes, o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Ei, se você tem um homem de Deus na sua vida que tem mostrado para você, que tem lhe guiado pelos caminhos do Senhor, deseja então ser como ele, porém dobradamente, ser dobradamente como ele. Se ele ora 3 vezes ao dia, ore 6. Se ele ora 10 vezes ao dia, ore 20. Oh, aleluia! Se ele lê a palavra de Deus uma vez por dia, você lê 2. Se ele lê a palavra de Deus 3 vezes por dia, você leia 6. Queira uma porção dobrada daquele homem de Deus que tem te levado para o caminho do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eliseu não olhou a capa de Elias. Eliseu não olhou os poderes que Elias executava. Eliseu olhou o espírito de Elias. Oh, aleluia! Ele só queria ter o espírito de Elias. E melhor ainda, ele queria ter uma porção dobrada do espírito de Elias. Porque Eliseu queria ser um profeta poderoso de Deus, queria ser um instrumento poderoso do Senhor Jeová, do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová Jireh, o Senhor Jeová Rafá, o Senhor Jeová Elion. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Deus está hoje te propondo. Peça algo que Ele quer fazer na sua vida. Peça. Mas Deus, Ele tem um coração mole para aqueles que só olham o reino de Deus. Porque Eliseu só visava o reino de Deus. E por visar o reino de Deus foi que ele nem sequer desejou aquela capa que Elias usou para dividir o rio Jordão ao meio e o povo passar a seco e os profetas passarem de pés enxutos para o outro lado. Imagine, meus amados, depois de Elias operar esse milagre com aquela capa, e então Elias oferece uma oportunidade para realizar um desejo de Eliseu. A primeira coisa que ele poderia pedir era aquela capa. Como eu disse, muitos crentes aqui iriam pedir logo aquela capa, porque muitas vezes você quer o mais fácil, quer logo o mais fácil, não quer ter compromisso, não quer ter sacrifício, quer logo o mais fácil. Mas Elias, ele olhou o reino de Deus. Ele tinha uma visão espiritual, então ele disse no coração dele: somente uma pessoa que tem um espírito como o de Elias é que pode operar esses milagres e essas maravilhas. Eu não vou pedir a capa, não. Oh, aleluia. Eu não vou pedir a capa, não. Eu vou pedir uma porção dobrada do espírito desse homem de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para resumir e fechar aqui a palavra. Amado, você precisa ter um desejo de ter um espírito de compromisso com Deus.
um espírito de adoração verdadeira com Deus, um espírito de consagração, um espírito de consagração no altar, um espírito de devoção à palavra de Deus. Se você não valoriza a palavra de Deus, você não pode ter nada dessas coisas. A sua vida espiritual, a sua vida cristã, a sua carreira cristã não tem sentido. Por isso você precisa ter esse desejo. Ter esse desejo de ter um espírito de adorador, um espírito de compromisso com Deus, um espírito de fidelidade com Deus, um espírito de consagração, um espírito de vida no altar. Que Deus aplique no seu coração essa palavra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quando o céu se cala e o caminho é solidão, quando tudo ao redor já não faz mais sentido, há uma voz no peito clamando direção e um coração que só quer te seguir, ó Deus. Eu vi fogo no monte e ouvi o teu sussurrar, testemunhei promessas se cumprindo sem falhar, mas eu não te peço ouro, nem glória, nem poder, só te peço algo que ninguém pode me tirar. Se vais levar quem me ensinou a crer, antes que se vá, deixar-me receber. Me dá porção dobrada do teu espírito, me enche com a tua unção, com teu poder. Não quero passos largos sem tua direção. Quero te ver, te ouvir, te obedecer. Esse é o meu clamor mais decidido. Senhor, me ouve, é um sábio pedido. Aplausos, nem títulos ou troféus. Se o teu espírito não for, também não vou.